não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Um breve ensaio de Bertrand Russell sob o título Por que não sou cristão? O objetivo, evidentemente, aqui não é polemizar pró ou contra as teses do Russell, mas tentar esclarecer com base nele, onde é um tipo de mentalidade, uma certa concepção um pouco vaga do mundo, que se disseminou amplamente no Ocidente e que teve e tem ainda uma influência enorme na formulação dos projetos globalistas, de modo que é importante nós entendermos estas ideias aqui, não pelo seu lado de polêmica religiosa ou antirreligiosa, mas como concepção de fundo que inspira, né, toda uma elite reformadora que hoje está na vanguarda da história do mundo, está formulando e criando um mundo no qual se esperam eles, os nossos filhos e netos, venham a viver. Em geral, as pessoas ignoram a tremenda influência que Bertrand Russell teve nesses círculos. Quando você vê nos livros de filosofia, de história da filosofia, ele é apresentado apenas como um filósofo muito importante, mas o tipo exato de importância que ele tem não é perfeitamente esclarecido. Você não pode esquecer que Bertrand Russell, até por nascimento, fazia parte de uma elite britânica que começou a conceber esses planos globalistas desde o fim do século XIX. Né? E uma boa parte da discussão filosófica, entre aspas, na Inglaterra, está vinculada a esses planos. E, evidentemente, quando o indivíduo adquire prestígio nestes círculos, que são, vamos dizer, os donos da universidade, os donos da mídia, etc., etc., evidentemente, a fama do sujeito se espalhará por todo o mundo, mas será sempre, vamos dizer, aquela fama ambígua, onde uma parte dos dados, vamos dizer, é exibida com grande alarde, e a outra é meio escondida ou abafada. Mas é nesta segunda parte que você encontrará as verdadeiras razões do prestígio do indivíduo. Bertrand Russell fez alguns trabalhos importantes no domínio da lógica, no começo do século, junto com Alfred North Whitehead, que depois tomou uma direção completamente diferente. E foi sobretudo este projeto que ele resumiu no livro Princípio à Matemática, e depois resumido com o título de Principles of Mathematics, que granjeou a sua fama. Mas essa fama, note bem, é no domínio estritamente lógico, lógico-matemático. Quando nós passamos a ler as análises que Bertrand Russell faz de problemas filosóficos substantivos e mais ainda de problemas históricos, sociais, políticos, etc., nós parece que encontramos uma segunda personalidade bem diferente da primeira, e é precisamente o que nós vamos observar neste texto aqui. Nós não vamos poder lê-lo por extenso durante a aula, mas eu peço que vocês o examinem depois, talvez nós até voltemos ao assunto na próxima aula. Então, em primeiro lugar, ele diz que seria bom definir o que é um cristão, e diz que há alguma dificuldade para definir isto hoje em dia, porque a palavra assumiu diversos significados. E no fim ele chega a ele fecha negócio dizendo que para ser um cristão você precisa ter no mínimo a crença de que Cristo era, se não divino, pelo menos o melhor e mais sábio dos homens. Se não tiveres ao menos esta crença quanto ao Cristo, não creio que tenhas qualquer direito de intitular-vos cristãos. Bom, a definição é tremendamente elástica
E nós sabemos que qualquer pessoa, né, até a agnóstica, pode perfeitamente considerar que Cristo foi o mais sábio dos homens, não é que a definição é tremendamente elástica, o que é muito estranho num filósofo que fez toda a sua carreira, e nós veremos isso no fim, na base da ideia de que a principal função da filosofia é esclarecer o sentido das palavras, principalmente o sentido das palavras tal como é usado no debate filosófico-científico. Quer dizer, para um pensador cuja principal preocupação era precisamente a precisão, a exatidão no sentido das palavras, essa definição está enormemente elástica. Para complicar um pouco o negócio, ele diz o seguinte: essa palavra não tem hoje o mesmo sentido que tinha ao tempo de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. Naqueles dias, quando um homem se dizia cristão, sabia-se o que ele queria significar. As pessoas aceitavam toda uma série de crenças estabelecidas com grande precisão e acreditavam com toda a força de suas convicções em cada sílaba de tais crenças. Mas, bom, isso aqui é simplesmente ignorar toda a história da pululação de heresia que houve durante mais de 15 séculos, né, onde justamente o que se discutia era o que é ser um cristão. Porque uma heresia não é uma crença diferente, uma doutrina diferente da doutrina da igreja, mas é uma doutrina cristã que a igreja não aprova, quer dizer, uma versão do cristianismo. Essas heresias elas pululavam em número muito maior nesse tempo de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino do que hoje. Hoje, praticamente, nós podemos dizer que nós temos, vamos dizer, uma grande heresia circulando, que é o modernismo, que culmina na teologia da libertação, mas nós não temos uma variedade tão grande de heresias quanto houve em outras épocas. De modo que isso aqui, a narrativa está invertida. Nós podemos dizer que, ao contrário, o sentido da palavra cristão, pelo menos dentro do contexto da Igreja Católica, está muito mais claramente estabelecido hoje, ou na época de Bertrand Russell, no começo do século, anos 20, 30, do que estava no tempo de Santo Agostinho, no tempo de Santo Tomás de Aquino, e muito mais ainda no tempo de Santo Agostinho. Nós não podemos esquecer que a história da doutrina da igreja é uma história muito complicada. A doutrina não veio pronta. O que veio pronta foi, nos anos 40, 50 da era cristã, foi o Evangelho. Pois o Evangelho não é uma exposição doutrinal. E, sobretudo, as palavras de Jesus Cristo, se você somar ali, aqui o que Jesus Cristo disse de boca própria, não dá 15 páginas, tá certo? Então, como extrair uma doutrina de dentro dessa narrativa? Né? Então, existe o famoso livro, acho que eu já usei aqui, do Alois Dempf, A Concepção do Mundo na Idade Média, que vai mostrando como surgiu essa doutrina cristã. E ela surge, em primeiro lugar, vamos dizer, das oposições, ela surge da necessidade de responder às objeções. Então, se a doutrina é constituída, vamos dizer, ao ritmo destas objeções, então, de cara, já não é uma doutrina organizada, porque as objeções podem vir de todos os lados, sob os mais variados pretextos, e um conjunto de respostas, vamos dizer, a objeções soltas, não constitui ainda uma doutrina propriamente dita. Mas, pelo menos, não constitui uma doutrina no sentido arquitetônico da coisa. E nós podemos dizer que o primeiro sucesso relativo em obter uma doutrina organizada foi justamente com Santo Agostinho, que já foi século IV. Tá certo? Mesmo assim, o agostinismo ainda será objeto de muita discussão, pelo menos até o século XIII. Tá certo? E neste ínterim começam a surgir corpos doutrinais bastante complexos, tá certo? Que são as chamadas heresias, que são versões diferentes do cristianismo. Então, isso é a mesma coisa que dizer que no tempo de Santo Agostinho, tempo de Santo Tomás de Aquino, mas mais ainda no de Santo Agostinho, ninguém sabia exatamente o que era ser um cristão. Se você pegar as duas coleções da patrística, que são, vamos dizer, as obras produzidas pelos padres da igreja, tem uma coleção latina, uma coleção grega, você verá que tem ali uma infinidade de textos heréticos, quer dizer, camaradas que eram importantes na igreja, tá certo? E que acreditavam piamente que eram cristãos e que estavam expondo a doutrina da igreja, mas que divergem dela formidavelmente. Então, isso quer dizer que, mesmo dentro do corpo da cultura da igreja,
existe a divergência sobre pontos essenciais. Então, o que é ser um cristão foi uma coisa que só muito lentamente foi se esclarecendo. E, de fato, me parece estranho que, né, um homem dessa importância, como Bertrand Russell, se meta a discutir o assunto sem saber nem mesmo isto, que é, vamos dizer, é o capítulo número 1 da história da doutrina da Igreja. Eu não vou examinar o texto inteiro, porque só vou analisar aqui os argumentos de ordem puramente metafísica. Quando ele entra na parte dos argumentos morais, a coisa já não tem tanto interesse para nós, tá certo? Mas ele diz aqui que o primeiro ponto que ele vai discutir são os argumentos em favor da existência de Deus, tal como formulados, entende ele, pela Igreja. Ele diz: sabeis certamente que a Igreja Católica estabeleceu como dogma que a existência de Deus pode ser provada, aqui está dito sem a ajuda da razão, não, está com a ajuda da razão, exclusivamente pela razão. Ou seja, a existência de Deus não é uma parte da revelação, é uma parte da razão natural. Todo homem pode, a partir do raciocínio de analogia, chegar à conclusão de que Deus existe. Isto é um dogma da Igreja, de fato, né? Ele diz: tiveram de introduzi-lo porque em certa ocasião os livres pensadores adotaram o hábito de dizer que havia tais e tais argumentos que a simples razão poderia levantar contra a existência de Deus, mas eles certamente sabiam, como uma questão de fé, que Deus existia. Ele diz: olha, isto que ele está dizendo aqui, de fato, só veio acontecer muito mais tarde. Essa doutrina de que a existência de Deus é um elemento racional e não um elemento de fé dogmática, isso é muito antigo na Igreja. E este típico argumento que ele atribui aos livres pensadores, ele não surge antes do século XVIII. Quer dizer, Voltaire, por exemplo, era contra toda a doutrina da Igreja, mas ele acreditava em Deus. E aliás, a própria expressão livres pensadores é uma expressão e um tipo humano que só aparece no século XVIII. Quando essa doutrina, vamos dizer, de que a existência de Deus é uma tese racional e não um dogma de fé, já existia desde há muito tempo. De modo que a noção que o homem tem da história da doutrina da Igreja é um pouco confusa, tá certo? Para não dizer que é um ignorante completo no assunto. Mas vocês verão mais adiante o tom, vamos dizer, de certeza absoluta e tranquila com que ele discute essas coisas, transmite uma impressão de autoridade tremenda, né? Sobretudo por ser o autor de importantes trabalhos de lógica. Mas, então ele começa a examinar, em primeiro lugar, o argumento da causa primeira. Eu terei que ler esse parágrafo inteiro para que tudo fique claro. Afirma-se que tudo que vemos neste mundo tem uma causa e que, se retrocedermos cada vez mais na cadeia de tais causas, acabaremos por chegar a uma causa primeira, e que a essa causa primeira se dá o nome de Deus. Esse argumento, creio eu, não tem muito peso hoje em dia, em primeiro lugar porque causa já não é o que costumava ser. Os filósofos e os homens de ciência têm martelado muito a questão da causa, e ela não possui nada que se assemelhe à vitalidade que tinha antes. Mas, à parte tal fato, pode-se ver que o argumento de que deve haver uma causa primeira é um argumento que não pode ter qualquer validade. Posso dizer que, quando era jovem e debatia muito seriamente em meu espírito tais questões, eu, durante muito tempo, aceitei o argumento da causa primeira, até que, certo dia, aos 18 anos de idade, li a autobiografia de John Stuart Mill, lá encontrando a seguinte sentença. Aspas, meu pai ensinou-me que a pergunta quem me fez não pode ser respondida, já que sugere imediatamente a pergunta subsequente, quem fez Deus? Fecha aspas. Essa simples sentença me mostrou como ainda hoje penso a falácia do argumento da causa primeira. Se tudo tem uma causa, então Deus deve ter uma causa. Se pode haver alguma coisa sem causa, pode muito bem
ser tanto o mundo como Deus. Isso é, se pode haver algo sem causa, por que precisa ser Deus? Pode ser o próprio mundo, que não teve causa nenhuma. De modo que não pode haver validade alguma em tal argumento. Esse é exatamente da mesma natureza que o ponto de vista hindu, de que o mundo se apoiava sobre um elefante e o elefante sobre uma tartaruga. E quando alguém perguntava, e a tartaruga? O indiano respondia, que tal se mudássemos de assunto? O argumento, na verdade, não é melhor do que esse. Não há razão pela qual o mundo não pudesse vir a ser sem uma causa, o mundo não pudesse vir à existência sem uma causa. Por outro lado, tampouco há qualquer razão pela qual o mesmo não devesse sempre ter existido. Se o mundo pudesse ter existido, o mundo pudesse ser eterno. Não há razão, de modo algum, para se supor que o mundo teve um começo. A ideia de que as coisas devem ter um começo é devida realmente à pobreza da nossa imaginação. Por conseguinte, talvez eu não precise desperdiçar mais tempo com o argumento da causa primeira. Veja que ele considera o assunto encerrado, né, mediante esta simples alegação. Se tudo tem uma causa, Deus deve ter tido uma causa, ou seja, quem sustenta a tartaruga, que sustenta o elefante, que sustenta o mundo. Então, mas o que quer dizer, vamos dizer, esta hipótese de o mundo ser eterno? O mundo não foi criado. Tá certo? Se o mundo não foi criado, o mundo é eterno. Não é isso? Porém, nós não conhecemos nada dentro dele que seja eterno. Isso quer dizer, o que quer dizer então aí a palavra mundo? Ela não pode significar simplesmente o conjunto de todas as coisas. Porque o conjunto de todas as coisas temporalmente extinguíveis não tem como ele mesmo ser eterno, a não ser que ele tenha uma propriedade a mais que as coisas não têm. Estão entendendo? Portanto, entre conjunto de todas as coisas e mundo existe um salto qualitativo. O mundo tem uma propriedade, a eternidade, que não é compartilhada com nenhum dos seus objetos. Portanto, entre o mundo e os entes, repete-se o mesmo problema que ele viu entre Deus e o mundo. Então, se todas as coisas têm uma existência temporal, elas começam e terminam, mas o conjunto delas tem a propriedade de ser eterno, de jamais ter começado, tá certo? Então é evidente que esse mundo, ele guarda para com as coisas que estão dentro dele uma relação desproporcional, exatamente como a doutrina cristã diz que existe entre Deus e o mundo. Então nós temos que explicar essa propriedade miraculosa do mundo, tá certo? De transcender todos os seus entes. Dito de outro modo, nessa perspectiva, o mundo só pode ser compreendido não como um mero conjunto ou soma das coisas, mas como princípio no qual elas se fundamentam. Ou seja, tudo o que é temporal se sustenta, vamos dizer, na eternidade do mundo. Tá certo? Então, quer dizer, o mundo é a palavra que designa o princípio fundador de tudo o que existe. Dito de outro modo, ele simplesmente trocou a palavra Deus para a palavra o mundo e não resolveu o problema de maneira alguma. Então, é o caso de você perguntar como é que um dos grandes lógicos do século faz um treco desses. E pior, faz um treco desse e considera o problema resolvido. Quer dizer, canta vitória com um argumento chinfrim, um argumento vagabundo, não é isso? Que é uma mera troca de palavras, sem perceber a implicação mais óbvia do que ele está dizendo. Pior ainda, esta ideia da eternidade do mundo vai recorrer depois num contexto completamente diferente. Né? E, então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, quer dizer, como é que o indivíduo que tem a fama universal de ser um dos grandes lógicos do século, quando ele vai analisar uma questão substantiva, questão que para ele interessa profundamente, ele mesmo diz que ele se preocupou muito com isso na juventude, e que ele sabe que é uma questão de importância histórico-social muito grande, como é que a capacidade lógica dele baixa a este ponto, quando ele soltar um argumento subginasiano, onde você troca uma palavra e acredita que resolveu o problema. Ou seja, no instante em que ele diz o mundo pode ser eterno, ele não se dá conta de que ele está proclamando a existência de um ente que tem uma propriedade específica que nenhum outro ente tem, que é a eternidade. Né? Quer dizer, no mundo, tudo que existe no mundo é temporal. Não é isso? Não conhecemos nada eterno dentro do mundo, nenhum dos elementos que compõem o mundo é eterno. Então, se o mundo em si é eterno, então ele transcende infinitamente os seres que o compõem.
e tem uma propriedade específica que o distingue de todos eles. Ora, como as várias secções do tempo, elas, em comparação com a eternidade, elas são uns verdadeiros nadas, não há comparação entre a duração mais longa possível e a eternidade, então nós teríamos que entender que essa eternidade não é somente o conjunto, mas é o fundamento de todas as secções de tempo que existem dentro dela. Então, é a mesma coisa que dizer, a eternidade é a força criadora, ou o fundamento, ou o princípio de todas as existências temporais. Não tem como não ser assim. Então, ele está implicitamente, tá certo, nos impondo uma outra definição de mundo, que não é de simples conjunto das coisas existentes, mas de princípio das coisas existentes. E ele não percebe que proclamar a eternidade do mundo é proclamá-lo como princípio da existência das coisas temporais. Ele começa a discutir o argumento da lei natural. Foi esse argumento predileto durante todo o século XVIII, principalmente devido à influência de Sir Isaac Newton e da sua cosmogonia. As pessoas observavam os planetas girar em torno do Sol, segundo a lei da gravitação, e pensavam que Deus dera uma ordem a tais planetas para que se movessem de modo particular. Essa era certamente uma explicação simples e conveniente que lhes poupava o trabalho de procurar quaisquer novas explicações para a lei da gravitação. Hoje em dia, explicamos a lei da gravitação de um modo um tanto complicado, apresentado por Einstein. Não me proponho aqui fazer uma parada. E assim, muitíssimas coisas antes encaradas como leis da natureza são dessa espécie, quer dizer, atenção, vemos agora que muitas coisas que consideramos como leis naturais não passam, na verdade, de convenções humanas. Sabeis que mesmo nas mais remotas profundezas do sistema estelar, uma jarda tem ainda 3 pés de comprimento. Isso constitui, sem dúvida, fato notabilíssimo, mas dificilmente poderíamos chamá-la de lei da natureza. E assim, muitíssimas outras coisas, antes encaradas como leis da natureza, são dessa espécie. Por outro lado, qualquer que seja o conhecimento a que possamos chegar sobre a maneira de agir dos átomos, veremos que eles estão muito menos sujeitos a leis do que as pessoas julgam, e que as leis a que essa gente chega são médias estatísticas exatamente da mesma classe das que ocorreriam por acaso. Há, como todos nós sabemos, uma lei segundo a qual, no jogo de dados, só obteremos 2 6 apenas uma vez em cada cerca de 36 lances, e não encaramos tal fato como prova de que a queda dos dados é regulada por um desígnio. Se, pelo contrário, os 2 6 saíssem todas as vezes, deveríamos pensar que havia um desígnio. As leis da natureza são dessa espécie, quanto ao que se refere a muitíssimas delas. São médias estatísticas, como as que surgiriam das leis do acaso. E isso torna todo esse assunto das leis naturais muito menos impressionante do que em outros tempos. Ora, parece que houve um problema na transmissão aí. Só para alguns. A maioria está... Não, por isso que para a maioria está normal, já voltou. Então, quer dizer, por um lado, ele diz que o mundo pode ser eterno. Tá certo? De outro lado, ele diz que não há leis naturais fixas, que tudo está em constante transformação e que o máximo que nós conseguimos obter são médias estatísticas, do mesmo tipo que obteríamos se fosse tudo um acaso. Ora, a ideia de que não há leis naturais fixas e imutáveis invalida automaticamente a eternidade do mundo. Se tudo o que está no mundo está sujeito, vamos dizer, a transformações, não há nenhum motivo para supor que o mundo como um todo também não o esteja. Então não tem sentido você, ao mesmo tempo, proclamar a eternidade do mundo e dizer que nada dentro do mundo é regulado por leis fixas. Você tem que escolher uma coisa ou a outra. Quer dizer, ou existem leis eternas, ou o mundo não é eterno. Ou a palavra, se não há leis constitutivas do mundo, a própria palavra mundo perde todo o sentido.
Porque se é uma coisa que está em plena transformação e que não se define de uma vez por toda por leis, então esta coisa não tem uma identidade fixa, é apenas um conjunto de aparências. Então, isso aqui é uma implicação, vamos dizer, que qualquer estudante deve perceber na primeira. Agora, como é que o grande lógico do século não percebe uma coisa dessa? Depois, das duas, uma. Se não há leis fixas que regem o universo, então, das duas, uma. Ou ele não é regido por absolutamente nada, há apenas constantes estatísticas mais ou menos acidentais, então ele não é regido por absolutamente nada, ou ele é regido por uma vontade livre que o transcende. Não tem uma terceira possibilidade. Nós só temos, ou existem leis fixas, que regem o conjunto da natureza, ou não tem lei nenhuma, é tudo um caos e há apenas coincidências estatísticas, ou, terceiro, há uma vontade livre e soberana que dirige tudo. Eu não vejo uma terceira, outra saída além dessa, na verdade são três. Então, esta implicação, este problema, ele deveria perceber na primeira. Como é que não percebe? Né? Então, você vê que uma coisa é você escrever o tratado de lógica. Tá certo? Outra coisa é você raciocinar logicamente sobre coisas que existem. Porque a lógica inteira que ele identifica com a matemática e lógica para ele são a mesma coisa, e acho que nisso ele tem razão. E esta foi, aliás, a grande obra dele, a redução da matemática à lógica. Enquanto ele está lidando com esse campo, ele está lidando apenas com esquemas de possibilidades. A lógica inteira não diz respeito a realidade nenhuma, só diz respeito a possibilidades. Então, enquanto está lidando com as possibilidades vazias, ele vai muito bem. A hora que tenta pegar algum assunto concreto que vem da experiência, dá nisto. Né? E veremos que esse é um traço de personalidade que é comum a muitos filósofos da nossa época, que quando estão no setor da pura lógica matemática são muito inteligentes. Quando passam para analisar qualquer assunto que tenha vínculo com a experiência, o QI imediatamente baixa e começa a produzir essas coisas. Só que, qual é o efeito social dessa coisa? A autoridade que o sujeito conseguiu no campo da lógica matemática se transfere para este campo e ele pode opinar nessas áreas onde ele não entende nada e não enxerga um palmo dentro do nariz, com a mesma autoridade e a mesma segurança com que opinava no campo da lógica matemática. Portanto, essa é uma transferência indevida de competência. Tá certo? Então, na verdade, é charlatanismo, quer dizer, você adquire competência num campo e depois começa a opinar num outro completamente diferente, para o qual você não tem o mínimo preparo e nem o mínimo discernimento, tá certo? E as pessoas, baseado no temor reverencial que os seus trabalhos de lógica lhes imprimiram, aceitam e não percebem, vamos dizer, esses erros grotescos de lógica que o homem está cometendo aqui, que não são erros de dedução lógica, são erros já na própria concepção da coisa. Quer dizer, ele não sabe do que ele está falando. Quando ele usa a palavra mundo, por exemplo, nossa, essa palavra tem um sentido enormemente elástico e tem implicações óbvias que ele não percebe e que constituiriam outros tantos problemas que ele teria obrigação de esclarecer. E não adianta você dizer, não, mas isso é apenas um ensaio casual, ele pode esclarecer isso melhor em outro lugar. Você, não, ele não pode esclarecer isso melhor, ele pode, em outro lugar, impugnar esse argumento e usar outro. Isso ele pode fazer. Mas, vamos dizer, uma ideia que é idiota na sua base não pode ser melhorada mediante uma exposição mais detalhada. Quer dizer, aí não é, vamos dizer, um erro de detalhamento, um erro de detalhe, um erro parcial, mas é um erro que está, vamos dizer, nos conceitos mesmo que ele está usando. Quer dizer, os conceitos são absurdos e são autocontraditórios. Não é que as conclusões que ele tira são contraditórias. O próprio conceito de mundo e o conceito de eternidade que ele está usando é autocontraditório. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, vaquinha, apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!